Vamos lá, né? Pronto, vamos lá. Aqui é o professor Tio P, né? Vamos a mais uma aula de estatística. Já peguei do início. De estatística. De estatística para a educação, né? Então, a nossa aulinha de hoje é o módulo 2, aula 1. Certo? Então, é a nossa primeira aula do módulo 1. Nós tivemos já 2 aulas do módulo 1, né? Foi. E agora vamos à primeira aula do módulo 2. Cada módulo são 2 aulas. Então, vamos lá. Sim, gente, quem puder desligar o microfone, fica melhor, porque fica qualquer zoada que aparecer, o microfone capta essa zoada e sai para todo mundo essa zoada. Então, quem puder ir lá, clica lá de lado, embaixo, aí você vai lá e é só clicar no microfone, que aí ele cancela o microfone, tá certo? Quem que puder desligar o microfone e a câmera também, porque aí fica melhor, porque não fica aparecendo para os outros a imagem, nem também o saindo o som. Tá certo? Que aí fica melhor para todo mundo entender. Beleza? Então, gente, a nossa aulinha de hoje é sobre tabelas. Então, nós vimos nas 2 últimas aulas as variáveis, né? E o que é estatística, estatística descritiva, estatística inferencial, as nossas variáveis, né? Qualitativas e quantitativas. E agora nós vamos ver como montar a nossa tabela a partir da coleta de dados. Então, a gente vai coletar os dados, tá certo? E esses dados vão ser montados em uma tabela para, posteriormente, a gente transformar essa tabela num gráfico, que vai ser o nosso último bloco, né? O nosso último módulo. Então, nesse módulo 2, nós vamos ter tabelas, tá certo? E no bloco 3, no módulo 3, nós vamos ter gráficos. Então, o que é uma tabela, gente? É um quadro que resume um conjunto de observações e uma disposição escrita que se obtém referindo-se a uma coleção de dados numéricos e uma determinada ordem de classificação. Então, uma tabela... Gente, tem gente com o microfone aberto, tá? Veja aí para... Fecha o microfone, fica melhor. Ó, tá zoada de alguém no microfone aí. Vamos lá, tenta aí fechar aí o microfone. Então é o seguinte, é um quadro, né? Todo mundo conhece uma tabela. A tabela é um quadro que vai ter, está escrito lá entre linhas e colunas. O que são as linhas? Linhas é o que está no sentido horizontal e coluna é o que está no sentido vertical. Então, tudo que está no sentido horizontal são as linhas e o que está no sentido vertical são as nossas colunas. Então, toda tabela ela tem linhas e colunas, tá certo? E a gente chama de entrada da tabela a célula que contém a linha e a coluna. É tipo aquele joguinho que eu acho que alguém já jogou, Batalha Naval, que você indica uma letra e indica um número para atingir o navio, por exemplo. Então, aquilo ali é a célula. Quando você diz linha G, número 5, aí você diz, então a 5 seria a coluna e a linha seria G. Então, o encontro da linha com a coluna é chamado de célula, tá certo? Que a gente chama de entrada da tabela. Então, os elementos essenciais de uma tabela são título, cabeçalho e coluna indicadora. O que é o título? O título é a indicação que precede a tabela e que contém a designação do fato observado, o local e a época em que foi registrado. Então, toda tabela, a gente tem que ter um título. Então, se a gente vai ver lá na frente as tabelas, aí ela tem um título que é para poder identificar o conteúdo dessa tabela. O cabeçalho é a parte superior da tabela que identifica o conteúdo das colunas. Então, você vai estar lá, o cabeçalho tem o título, dentro da tabela tem o cabeçalhozinho. E a coluna indicadora, ou seja, parte da tabela que especifica o conteúdo das linhas. Aí, elementos, o resto dos elementos essenciais. Corpo da tabela. É o conjunto de colunas e linhas que contém as informações sobre a variável em estudo. Linhas são retas imaginárias que facilitam a leitura no sentido horizontal de dados que se escrevem nos seus cruzamentos com as colunas. E casa ou célula, que é o espaço destinado a um só número. Então, isso aí são os elementos essenciais que uma tabela tem que ter, tá certo? Vamos lá, vou só voltar para ver. Título, cabeçalho, coluna indicadora, corpo da tabela, linhas e casa ou célula. A gente chama mais de célula do que de casa.
Então, os elementos complementares, que não são obrigatórios aparecer numa tabela, né? Ele só faz complementar a tabela. Então, se ele tiver lá, melhor ainda. É a fonte. O que é a fonte? É a indicação da entidade responsável pelo fornecimento dos dados ou pela sua elaboração. Então, você pega uma tabela, por exemplo, quando você quer fazer trabalho que vão envolver tabela, onde é que nós encontramos a maioria das tabelas? No site do IBGE. Então, no site do IBGE tem todo tipo de tabela que você imaginar que eles trabalham, né? Então, normalmente, quando a gente quer algum dado de alguma coisa, corre lá no site do IBGE. Então, você vai pegar essa tabela, vai colocar no seu trabalho e vai colocar a fonte, de onde você tirou, que foi lá do site do IBGE, tá certo? Nota, são as informações de natureza geral destinadas a conceituar ou esclarecer o conteúdo das tabelas. Você bota isso aí normalmente embaixo, a fonte, a nota e as chamadas normalmente embaixo da tabela. Então, é o que você vai, é a informação de natureza geral que você vai dar em relação ao conceito da tabela. E chamadas são informações de natureza específica sobre determinada parte da tabela, destinada a conceituar ou esclarecer a todos. Ou é a chamada, é como se você quisesse alguma coisa daquela tabela, você quisesse lembrar para citar na hora de você falar. Então, é uma chamadazinha que você coloca lá embaixo, uma informação sobre a tabela que você acha relevante. Então, isso são as chamadas. Então, esses elementos complementares, eles não são obrigatórios na tabela, somente a fonte, porque quando você tira a sua tabela de algum site, de alguma revista, de algum trabalho de alguma pessoa, então você tem que indicar de onde você tirou, porque a tabela não é sua, né? Então, a tabela não foi você que fez, então você tem que indicar a fonte de onde você tirou essa tabela, certo? Então, vamos lá. Os dados numéricos, após coletados, são colocados em série e apresentados em tabelas ou quadros. Gente, tem gente com o microfone aberto. Vai lá embaixo, aí você, quando baixar o mousezinho lá, se tiver no computador, você tem um microfonezinho. Clique lá para fechar, porque fica essa zoada aí, atrapalha que sobe. Então, se estudar, ou então você pega alguma coisa e entope lá o microfone do bicho. Brincadeira. Ao se estudar uma variável, seja quantitativa ou qualitativa, o pesquisador procura conhecer sua distribuição por meio de suas possíveis realizações. As tabelas de distribuição de frequências auxiliam a resumir os dados de forma a se ter uma boa ideia global dos valores encontrados. Ou seja, para que você vai usar a tabela? A tabela é o seguinte, você tem lá, você faz uma pesquisa e seus dados estão tudo aleatório, tudo solto. Então, você vai fazer um apuramento desses dados, ou seja, tabular esses dados, e se você colocar eles numa tabela, vai ser muito mais fácil você visualizar esses dados dentro de uma tabela do que eles soltos numa lista, ou você colocar uma lista de dados, sair colocando os dados. Se você colocar eles numa tabela, vai ser muito mais fácil você identificar o que você quer dentro dessa tabela. Então, a tabela serve para facilitar o entendimento dos seus dados coletados no campo, né? Então, vamos lá. Exemplo de tabela estatística de acordo com as normas do IBGE. Gente, então, quem normatiza as tabelas é o IBGE, apesar de que lá na BNT também tem as normas para tabelas, tá certo? Só que tabelas, quando você vai fazer um trabalho, depende muito se você for fazer um trabalho para uma revista, depende da revista. Então, às vezes, a revista não segue as normas da BNT. Tá certo? Ele segue mais as normas do IBGE, porque é quem mais especialista aí em termos de tabela. Então, depende muito da revista que vai ser publicado o trabalho. Então, vamos lá. Tabela aí 5.1, né? Aí tem número de casos de doenças epidemiológicas e óbitos segundo a especificação do Estado do Rio de Janeiro em 1970. Então, esse é o título da tabela, tá certo? O título é isso aí, ó, número de casos de doenças epidemiológicas e óbitos segundo especificações do Estado do Rio de Janeiro de 1970. Esse é o título. Aí, nessa parte aí, ó, das especificações, deixa eu pegar meu apontador. Pronto, aqui, ó. Isso é o cabeçalho da tabela. Especificação, número de casos e número de óbitos. Aí, aqui você tem embaixo, ó, a fonte. Departamento Nacional de Endemias Rurais. Então, essa tabela foi tirada lá do Departamento Nacional de Endemias Rurais. A nota, aí você fez uma notazinha aqui, ó. As atividades da campanha de vacinação abrangem as áreas de maior incidência. Então, isso aqui é uma nota que o cara fez, né, para dizer sobre a tabela.
Tá certo? Aí, se você quiser, for apresentar, por exemplo, essa tabela e quiser acrescentar mais alguma coisa, aí você faz uma chamada aí embaixo, aí bota aí embaixo alguma coisa que você queira. Por exemplo, aqui, ó, esse dado aqui, ó, varíola, ele não tem número de casos, mas tem número de óbitos. Aí você pode, se você sabe por que que isso aconteceu, você faz uma chamada aqui embaixo e coloca por que que isso aqui aconteceu para explicar. Porque aí, se você estivesse explicando essa tabela para alguém, né, alguém poderia questionar, tem 10 óbitos e os casos, número de casos não tem. Aqui, porque é possível, não sei, né, mas possivelmente ele não conseguiu identificar a quantidade de casos, ele só conseguiu registrar o número de óbitos, tá certo? Então, a chamada é para exatamente isso. Na hora de você fazer a explicação sobre a tabela, alguma coisa que você chama atenção, que você quer lembrar na hora de você explicar a tabela para alguém, apresentando um trabalho, né, um seminário, alguma coisa, então você faz isso, aí coloca lá embaixo uma chamada. Então, a fonte, a nota e a chamada não são obrigatórios na tabela, já o cabeçalho e o título da tabela são obrigatórios, tá certo? Aí isso aqui são as linhas, ó, aqui são as linhas, tá certo? E esses três aqui são as colunas. Então, eu tenho uma tabela que eu tenho 6 linhas e 3 colunas. Então, a gente escreve essa tabela, gente, toda tabela você vai escrever assim. Então, essa tabela, nesse verde eu perco meu lápis. Toda a vida. Cadê? Perdi. Aqui, achei. Então, ó, você tem uma tabela 6, ó, certo? Por 3, a gente chama. Então, essa é uma tabela 6 por 3. Sempre a quantidade de linhas vai vir na frente e a quantidade de colunas vem depois. Isso é regra. Professor? Oi. Tem 5 linhas. Aí tem 5 linhas? É. Não, mas aí você conta com esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui, onde está o cabeçalho, é uma linha. Então, a minha Tudo tabela tem bem. 6 linhas e 3 colunas. Tá certo? Tudo bem, obrigada. Nada. Porque as linhas não é só referência ao que está. A parte do cabeçalho também entra como linha, porque é uma linha. Então, você tem uma tabela 6 por 3. Então, sempre que você for escrever uma tabela, você vai escrever primeiro as linhas, depois as colunas. Isso aí eu acho que é porque vocês não lembram. Mas a gente aprendeu isso quando estudou matrizes no ensino médio, né? Quem lembrar de matrizes, né? Aí lembra disso aí. Então, nas matrizes a gente aprende que toda matriz é uma coluna, é uma tabela. Então, a gente aprende a escrever. Então, aqui, ó, tabela 6 por 3, e, por exemplo, aqui, ó, no 115 é a célula que está escrito o número de casos. Então, eu estou na linha 1, não é, na linha 2, ó, coluna 2. Então, está escrito aqui. Então, se você for identificar isso para alguém que não esteja vendo a coluna, você vai dizer, ó, na linha 2, coluna 2, está o número de casos de sarampo. Tá certo? Porque às vezes você tem uma tabela muito grande, para identificar, você vai dizer a linha e a coluna que a pessoa já vai em Só cima. não tô me ouvindo. Não está me ouvindo? Agora tô. Ah, sim. Então vamos lá. Então, se você for informar algum dado dessa tabela, você pode informar da seguinte maneira: aqui, ó, meningite, eu estou na linha 5, né? Ó, aqui é a linha 5, ó. Tá vendo? Aí, coluna 3. Então, na linha 5, coluna 3, está o número de mortos, né, o número de óbitos de meningite. Então, se você for indicar esse valor para alguém, você vai dizer, ó, linha 5, coluna 3, é onde está o número de óbitos de meningite. Então, a pessoa já vai direto na célula. Então, essa daqui é chamada de célula, tá certo? Essa informação do 5, ela está na célula da linha 5, coluna 3. Então, toda a tabela vai ser sempre dessa maneira. Para onde você for, para qualquer canto, a tabela vai ser isso. Uma tabela 6 por 3, tá certo? Que está escrito aí o número de casos de doenças epidemiológicas do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Uma das preocupações da estatística, como já vimos, é analisar dados e, para isso, é preciso compreender o comportamento deles. O que a estatística consegue apresentando valores em tabelas e gráficos que irão fornecer informações rápidas e seguras a respeito das variáveis em estudo, ou seja, a respeito do seu estudo, do que você está fazendo, dos dados que você colheu. Então, você vai perceber que dentro de uma tabela fica muito mais fácil de você identificar o que você quer
trabalhar o que você quer analisar. Então, na tabela tem mais fácil, e quando você transformar essa tabela num gráfico, vai ficar mais fácil ainda. Então, você tem lá a coleta de dados, os dados todos desorganizados, que aí depois você vai organizar, que a gente vai aprender a organizar essa tabela, colocar essa tabela em rol e depois transformar essa tabela num gráfico. Aí você vai ver como fica muito fácil você entender o que você fez a partir de todos esses estudos. Então, para isso é que serve a estatística. Então, vamos lá. As nossas tabelas, gente, elas têm uma distribuição de frequência. Por quê? Porque você vai trabalhar com um monte de dados, ou um monte de pessoas, que você vai, por exemplo, fazer uma entrevista, fazer um questionário. Então, o que é que a gente tem que fazer? Quando a massa de dados é grande e se refere a uma única variável, fica difícil para o pesquisador obter informações apenas com a observação dos dados brutos. Por isso, recomenda-se a construção de uma tabela de distribuição de frequência. Quando ele fala, gente, aqui, dados brutos, ele está falando dos dados que você colheu no campo, tá certo? E você não fez tratamento nenhum com ele ainda. Então, ele está bruto lá, está tudo desorganizado. A gente chama de dados brutos. Então, o que a gente faz? Vamos transformar esses dados, organizar esses dados e colocar numa tabela, certo? Porque aí fica fácil de você ver as coisas. Então, nós temos tipos de distribuição de frequência. Frequência absoluta, que é o número de vezes que um valor da variável se repete, e frequência relativa, que é determinada em porcentagem pela relação frequência absoluta da variável e o somatório dos valores citados. O que é isso, gente? Aqui, ó. Eu perco, tá aqui. Tá bem. Ó, o que é isso aqui? Você tem, ó, uma relação, tá vendo? Ó, aqui, ó, relação entre quem, gente? Frequência absoluta da variável e o somatório dos valores citados. O que é isso, gente? Relação é uma divisão. Então, aqui em cima vai ficar a frequência, tá certo? Absoluta de cada dado que você tem, que a gente vai chamar de FI. E aqui embaixo vai ser o total de dados. Então, é essa divisãozinha aqui, ó, certo? Que a gente vai trabalhar para encontrar a nossa frequência relativa. Então, frequência relativa ela é dada em porcentagem, tá certo? E é uma relação entre a frequência absoluta e o somatório dos valores citados. A gente vai ver bem direitinho isso lá na frente, não vai complicar, não. E frequência absoluta é a quantidade de vezes que se repete. Por exemplo, você faz uma pesquisa com uma turma de alunos, aí nessa pesquisa tinha 6 alunos com 11 anos, então a frequência absoluta de 11 anos são 6. Alunos com 12 anos, tinha 12, então a frequência absoluta de alunos de 12 anos são 12, tá certo? Então, frequência absoluta é a quantidade de vezes que a sua variável está se repetindo. E frequência relativa é a porcentagem desse total que você tem, dessa frequência absoluta, dividido pelo total de pessoas que você pesquisou. E nós temos também a frequência absoluta acumulada, que é o somatório da frequência absoluta, e frequência relativa acumulada, que é o somatório da frequência relativa. Então, é só você somar a frequência absoluta, tá certo? E colocar numa coluna. E depois soma a frequência relativa e coloca em outra coluna. A gente vai ver bem direitinho isso aí. É só para a gente ver os tipos de frequência que nós temos. Então, nós temos 4 frequências. Frequência absoluta, frequência relativa, aí tem frequência absoluta acumulada e frequência relativa acumulada. Aí vamos ver cada uma. Frequência absoluta. A cada resultado ou ocorrência de uma variável quantitativa, é registrado nas células da tabela a frequência com que foi observada na coleta de dados. Então, quantas vezes você observou aquela variável? Então, você coloca lá quantas vezes ela observou, isso aí a gente chama de frequência absoluta. Então, vamos lá, um exemplo para ficar bem claro isso. As informações sobre a idade de um grupo de turistas de um pacote turístico em visita a Natal, em maio de 2018, foram dispostas na seguinte tabela de distribuição de frequência. Então, está aqui, ó, distribuição de frequência de turistas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, idade, 27 anos, tá certo?
Aí, quantas pessoas de 27 anos na minha entrevista, eu consegui entrevistar 15 turistas. Então, tinha 15 pessoas de 27 anos. Com 32 anos, dentro da minha pesquisa, tinha quantas pessoas? 23. Com 35 anos, tinha 32 pessoas. Com 38, 35 pessoas. Com 42 anos, 43 pessoas. Com 47 anos, 28 pessoas. E com 53 anos, tinham 10 pessoas. Fazendo aí um total de 186 pessoas. Então, esses 186, ó, é o total de pessoas entrevistadas. No caso aí, se foi uma entrevista, né? Pode ter sido um questionário também, né? Então, esse questionário, se foi um questionário, eu fiz um questionário com 186 pessoas e a minha frequência, então, a minha frequência absoluta, ó, que aí a gente vai representar a frequência absoluta, gente, a gente vai representar por FI, tá certo? Frequência absoluta. Então, a minha frequência absoluta para a idade 27 tinha 15. Então, ou seja, eu tinha 15 pessoas que eu fiz meu questionário, né? Que tinha 27 anos. Então, frequência absoluta é isso. É a quantidade que a sua variável se repetiu lá com aquela, nesse caso aí, idade. Tá certo? Então, isso é frequência absoluta. Então, assim, nós podemos observar que 15 turistas têm 27 anos, 23 turistas têm 32 anos e assim por diante. Então, isso é a chamada frequência absoluta, que a gente vai precisar dela. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, a tabela ao lado ó, apresenta as notas em matemática de uma turma de 30 alunos. Na coluna da esquerda, temos as notas da disciplina de matemática e na coluna da direita, quantos alunos obtiveram a respectiva nota. Então, vamos lá aqui, ó. Nota 3, 4 alunos tiraram nota 3, ó. Nota 4,5, 5 alunos. Nota 5, 2. Nota 6,5, 3. Nota 7, 6. Nota 8, 5. Nota 9, 4. E nota 10, 1. Um total de 30 alunos. Ó. Então, 30 é toda a minha população, né? No caso aí, a minha população de alunos, que foi de uma sala inteira. Então, é a população de alunos. Eram 30. E cada nota tem a quantidade de pessoas que tiraram essa nota. Então, essa quantidade é frequência absoluta, que a gente coloca aí, ó, FI. E a partir da frequência absoluta, aí a gente vai calcular a frequência relativa. E lembrando lá, ó, a frequência relativa seria o quê? Se você fosse calcular dessa minha primeira linha, tá certo? A frequência relativa, o que que eu ia ter? Ó? A minha frequência relativa, certo? Que a gente vai chamar de FR. Se eu faço um R bonitinho. Vai ser igual, ó, a minha frequência relativa a da minha primeira linha, 4, ó, tá certo? Que é a quantidade da minha frequência absoluta dividido pelo meu total, que é 30, tá certo? Pronto, isso aí eu vou ter 4 dividido por 30. 4 dividido por 30 dá quanto? Deixa eu ver aqui. 4, né? Dividido para 30. Para a gente transformar isso. Já está feito lá na frente, mas é assim, fazendo melhor para você entender. Ó. Aí eu vou ter aqui, né? Vou ter, como 4 é menor que 30, eu vou colocar um 0 aqui, ó. Tá certo? E aqui eu coloco um 0 aqui, ó. E coloco vírgula. Aí vai ficar 40 para 30, vai dar 1. Aí 1 vezes 30 é 30, menos 40 vai sobrar 10, né? Aí 10 é menor que 30, eu coloco outro 0 aqui. Fica 100, aí aqui vai dar 3, né? Aí vai dar 90, aí vai sobrar 10, ó, agora vai dar a dízima, né? Vai sempre sobrar 10. Aí aqui vai dar 3, ó. Aí 3, né? Ó, você vai sobrar 10, você vai botar outro 0 aqui, faz 100, aí dá 3. 3 vezes 30, 90, sobra 10 de novo. Então vai ficar sobrando 10. Então isso aqui vai dar 0,1333 e vai dar 3 aqui, ó, pro resto da vida, né? Então, vai dar 3 aqui direto. Então, aqui, para transformar isso em porcentagem, aí eu multiplico por 100, gente. Multiplicar por 100 é pegar essa vírgula aqui e andar com ela 2 casas. Então, ela vai sair daqui do 0 e vai passar por 3 aqui, ó. Então, ela vai vir para cá. Então, esse resultado aqui, ó, certo? A minha frequência relativa vai ser 13, tá certo? Vírgula, ó, 13,3%.
Pronto. Aí você vai colocar lá a porcentagem, ó. Pronto. Então, a minha frequência relativa dessa minha primeira linha aí, a segunda linha, aliás, né? Que é a primeira linha dos dados, vai ser 13,3%, é a frequência relativa. Tá certo? Mas tem isso aí feito, ó. Aqui, uma avaliação. Pronto, isso aí. Não, uma avaliação com 6 testes foram realizados com os empregados de uma pequena indústria. Os resultados foram tabulados e apresentados em uma tabela. Observa aí a tabela, tá certo? Aqui é outra maneira de você apresentar a tabela. Você vê muito isso em consultório, né? Em consultório que você chega aí, o cara pega lá para você dar a sua opinião. Aí tem lá, gosto, às vezes não gosto, ou, pelo menos, às vezes de atendimento. O atendimento foi bom, péssimo, mal, não sei o quê. Pronto. Então, isso aí também é uma maneira de você fazer uma tabela, né? E colocar seus dados lá. Então, aquilo ali, ele está fazendo um questionário com você. Então, depois, no final do mês, ele vai pegar todas aquelas respostas e vai colocar numa tabela. Então, se você gostou, foi bom, foi mal, foi ruim, o atendimento lá numa clínica, no mercado, qualquer coisa, né? Sempre aparece isso, tá certo? Então, também é uma maneira de você fazer tabelas assim, ó, com essas carinhas aí. Aí, vamos lá, fazer aqui um exercício agora, né? Para a gente poder fixar essa partezinha aí dessas tabelas, do conteúdo a frequência absoluta. Então, pergunta-se a turistas em determinado restaurante qual o grau de satisfação. A, alto, M, médio, B, baixo. Quanto à variedade do cardápio. Tal pesquisa resultou em... Aí, veja, gente, que aí, ó, você tem os turistas, tá certo? Aqui, ó. Turista A, B, C, D, até o O. E a opinião dele, ó. O turista A, a opinião dele foi A. O turista B foi M, o turista C foi A e por aí por diante. Então, você veja que do jeito que está aqui, ó, uma tabelazinha aí, mas fica difícil você determinar se os turistas gostaram ou não gostaram do cardápio. Então, o que é que a gente precisa? Organizar esses dados para ficar melhor de você observar. Então, na hora que você organizar esses dados, você vai ver que ficou mais claro de você fazer isso. Aí ele pede, ó, construa uma tabela de frequência simples, né? Aí ele pergunta qual a variável em estudo. E os turistas estão satisfeitos com o cardápio do restaurante. Depois, se você colocar na tabela, você já responde essa questão direto. Então, vamos lá. Então, colocando numa tabela, você vai ter isso. Ó. Alta, se a gente for olhar lá, ó, alta, foram 4 pessoas. Né? Ó, se você voltar aqui na tabela, ó, alta é A. Né? Deixa eu procurar o A aqui. Ó, A aqui, ó. A aqui. E A aqui, ó. 4 pessoas votaram no A. Isso, foram 4. Exatamente isso. Você vai contar quantas pessoas votaram no A e vai anotar. Do jeito que está aqui, ó. 4. Tá certo? Depois média 7. Oi? Depois você vai anotar média. Foram quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 7. E baixa 4 pessoas. Aí você vai colocar isso numa tabela simples, ó. Satisfação, ó, alta, média, baixa e o total. Aí aqui, ó, aqui é a sua FI, ó, frequência simples, alta 4, média 7, baixa 4. Total 15 pessoas. Tá certo? Aí só com essa tabela você já consegue dizer se os turistas, qual é a opinião dos turistas, tá certo? Para o cardápio do restaurante, ó. Então, de acordo com a tabela, então os turistas classificaram o cardápio desse restaurante como médio. Porque a maioria votou no médio, tá certo? Aí, a variável que nós estamos trabalhando aqui, ó, tá vendo? A variável, o quê? Qualitativa, porque você está dando qualidade, tá certo? Apesar de que você tem uns valores aqui, ó, numéricos, mas a variável é essa daqui, ó. Essa aqui é a variável. Satisfação é a minha variável. Aí a minha variável satisfação, ela vai entrar onde? De variável qualitativa. Só que é uma qualitativa ordinal. Por quê? Porque eu estou colocando em ordem, ó. Alta, média e baixa. Tá certo? Então, isso aí é uma variável qualitativa ordinal. Beleza? Tranquilo, né?
Então, pela Tranquilo. tabela aí de referência, observa-se que muitos turistas avaliaram como médio o cardápio oferecido pelo restaurante. Então, você pode, por exemplo, escolher 15 pessoas, mas esse restaurante pode entrar, por exemplo, 70, 80 pessoas por dia. Mas aí você não vai estar entrevistando todo mundo. Aí, se você pega, isso aí você pegou uma amostra, né, do restaurante e fez essa pesquisa. Então, você pode dizer que o cardápio do restaurante está classificado como médio, como se todo mundo tivesse votado no médio. Então, se você quer melhorar agora o cardápio, você vai ter que melhorar para o cardápio ficar bom. Então, alguma coisa que você vai ter que melhorar. Aí você pode fazer outra pesquisa pedindo para... Aí você faz agora uma pesquisa aberta, pedindo para o cliente colocar o que ele acha que deve melhorar, que é para poder você melhorar no seu restaurante. É assim que os restaurantes, as empresas trabalham quando pretendem melhorar. Aí, vamos lá, frequência relativa agora. Para definir a frequência relativa, né, vamos fazer um exemplo que fica mais prático, que fica melhor da gente entender. Suponha que, entre um grupo de estudantes participantes de um congresso, tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e que o resultado dela tenha sido o seguinte: Pedro, brasileiro, Alexia, brasileira, Iago, espanhol, Carla, espanhola, Clara, brasileira, Sérgio, brasileiro, Robério, argentino, Giovanni, brasileiro, Zeneide, brasileira e Thalita, espanhol. Então, a pesquisa aí com esses estudantes, né, foi feita para saber a nacionalidade de cada um. Então, você saiu perguntando, Pedro, brasileiro, saiu colocando aí, fez tipo esse quadrozinho aí, ó. Então, a gente precisa fazer uma tabela para organizar esses dados. Então, é dessa maneira que você está no campo, colhendo os seus dados, você vai ter seus dados dessa maneira aí, ó, todo, vamos dizer assim, bagunçado. Então, a gente precisa organizar esses dados. Então, vamos lá. Então, a frequência absoluta. Então, o número de vezes que o valor da variável é citado representa a frequência absoluta que a gente já viu, a gente vai chamar de FI. Então, nesse exemplo, a variável é nacionalidade, certo? E a frequência absoluta de cada um de seus valores. Aí, nacionalidade, gente, vamos lá, é uma variável qualitativa ou quantitativa? Alguém aí que responde? Quantitativa? Qualitativa. Nacionalidade. Isso é nacionalidade. Você não pode quantificar a nacionalidade. Verdade, né? Correto, está correto. Pronto. Então, ela é qualitativa. Agora, ela é qualitativa, ordinal ou nominal? Eu posso dar nome, eu posso qualificar, colocar em ordem. Só posso dar nome, Nominal. né? Nominal. Qualitativa e nominal. Exatamente, porque eu não posso dizer que um argentino é melhor do que um brasileiro, né? Que um português está melhor do que um alemão, nem nada. Eu não posso dizer que as nacionalidades, uma é melhor do que a outra. Qualitativa nominal. Então, qualitativa nominal, que eu só posso dar nome. Muito bem. Então, vamos lá. Aí tá aí, é mesmo quadrozinho, né? Aí vamos chamar, ó. Aí se você contar aqui, eu vou ter, ó, brasileira, 6, espanhola, 3 e argentino, 1. Então, eu tenho 6, 3, 9, 10 estudantes. Beleza? Pronto. Então, essa aí é a minha frequência. Agora, eu vou colocar isso em uma tabela. Brasileira tenho 6, espanhola tenho 3 e argentina tenho 1. Então, eu vou colocar isso numa tabela agora. Aí eu vou calcular a minha frequência relativa agora, gente. Vamos lá. Como nós vamos calcular a frequência relativa, que eu vou chamar de FR? Tá certo? Então, minha frequência relativa é FR. Então, é aquela que resiste à frequência absoluta em relação ao total de citações. É a razão, ó, gente. Sempre que falar razão, isso é uma divisão, certo? Entre a frequência absoluta e o total das observações. O total das observações são 10, tá certo? Ó, foram 10 alunos, tá certo? E aqui é a minha frequência absoluta, o meu FI. Pronto. Então, é a divisão disso aí. Ó. Então, eu tenho frequência relativa da nacionalidade brasileira, 6 vezes 10. Aí eu vou fazer isso, ó, 6 dividido por 10. E dá o quê? Você vai simplificar isso aqui por 2, né? Aí em cima vai dar 3, embaixo vai dar 5. Desliga o microfone. Olha o microfone aí, alguém que está com o microfone aberto. Vamos lá. 3 sobre 5. Aqui eu simplifiquei, gente. Aqui você tem isso, ó. Eu tenho 6, né? Ó, dividido para 10. Agora você pode fazer isso direto, se quiser, tá certo? Não precisa simplificar, não. Basta dividir. Então, se eu simplificar isso aqui, ó, por 2,
tá certo? Embaixo e em cima é simplificação de fração, né? Aí eu vou ter ó, a mesma fração que a gente chama de fração equivalente. Aqui em cima, 6 dividido por 2 dá 3 e 10 dividido por 2 dá 5. Aí você vai dividir 3 dividido para 5, gente, dá 0,6. Dá isso, ó. Então, isso aqui vai dar 0,6. Aí, como é que eu transformo isso na minha porcentagem, gente? Basta você multiplicar isso aqui, ó, por 100. Quando você multiplica por 100, gente, aí aqui é macete matemático. Multiplicou por 100, é andar com a vírgula duas casas, ó. Se a vírgula está aqui no 6, ela vai andar duas casas. Como só tem uma casa, eu acrescento um zero. Então, isso aqui vai ficar 6, ó, certo? É uma casa, né? Aí eu boto um zero para fazer as duas casas. Pronto. Aí aqui fica 60%, certo? E a fórmula está aqui, ó. A frequência é isso aqui, ó. Total de citações, certo? A frequência relativa dividido pelo total de citações. Aqui, ó, no espanhol, eu tenho 3 em 10. Aí, ó, 3 dividido para 10. Dá o quê? 3 dividido para 10 dá 0,3333, aí dá um número decimal, né? Aí eu multiplico por 100, 0,3 dá 30%. E 1 é 1 sobre 10, que vai dar 0,1, que vai dar o quê? 10%. Então, eu tenho aí a minha frequência relativa, certo? Que vai ficar o quê? 60, 30 e 10. Então, eu vou ter isso, ó, na minha tabela. Ok? Então, minha tabela é o seguinte. Brasileiro, aqui, frequência relativa, 6, tá certo? Ou frequência absoluta, aliás, 6. Frequência relativa calculada aqui, ó, 60%. Aí não precisa botar a porcentagem aqui embaixo, porque aqui em cima na tabela, ó, já está dizendo que todos os valores aqui embaixo estão em porcentagem, tá certo? Então, aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 3, deu 30%, e 1 deu 10%. Aí, no total, ó, 100%. Então, esse total aqui, gente, sempre vai ser 1%, vai ser 100%. Esse total sempre tem que dar 100%. Se você estiver trabalhando com números decimais aqui, com vírgula, e depois no final você somar e não der 100%, ou der mais um pouquinho, você vai fazer um ajuste. Ou seja, você vai retirar ou colocar 1/10, 2/10, o que for, onde você quiser, onde você achar mais conveniente. Aí você coloca lá e para deixar aqui o somatório desses C aqui, ó, 60 mais 30 mais 10, tem que dar 100. Nunca pode ser menos nem mais de 100, tá certo? Então, vamos lá, lembrando, aqui é o meu total, tá certo? A minha frequência relativa aqui, ó, é 6, que é a minha frequência absoluta, sobre 10. Aí vai me dar isso aqui, 60%. Aqui eu vou ter 3 sobre 10, certo? Que vai me dar 30%. E aqui eu vou ter 1 sobre 10, que vai me dar 10%. Então, para você calcular a sua frequência relativa, é isso aqui, gente. Você vai pegar a sua frequência absoluta e dividir pelo total. Sempre é isso, certo? Não vai mudar, é sempre desse jeito. Então, 6 sobre 10, 3 sobre 10, 1 sobre 10. Aí aqui eu já tenho, nessa tabela, eu já tenho aqui a minha frequência acumulada, ou frequência relativa acumulada. Tá certo? Aí, ó, como é que eu faço a frequência? Vamos dizer que eu fosse fazer aqui a frequência, deixa eu só dividir essa tabela aqui. Vamos dizer que aqui eu fosse colocar a minha frequência absoluta acumulada, AC. Pronto. Aí eu ia fazer isso ó, na minha tabela. Aqui seria outra coluna, 6, eu vou repetir esse. Aí eu vou pegar esse, somar com esse e escrever aqui, ó, 9, né? 6 mais 3, 9. Aí, ó, 1 mais 9, 10. Pronto. Então, isso é a minha frequência relativa acumulada. A minha frequência, frequência absoluta acumulada. A minha frequência relativa acumulada é a mesma coisa. Você repete o primeiro e vai somar. O primeiro, você soma com esse, ó. Esse aqui, você soma com esse, tá certo? Ó, mais. E o resultado coloca aqui, ó. Aí esse, você soma com esse e o resultado coloca aqui. Pronto.
Então, você vai fazer isso, ó, em todas a tabela que você tiver. Aqui é mais, ó. Aqui nessa frequência absoluta é a mesma coisa. Repete o primeiro, aí soma, ó, o primeiro com esse, tá vendo? E coloca aqui o resultado. Aí pega o resultado, soma com a coluna a linha de baixo, né? E coloca o resultado aqui. Tá certo? Isso é para fazer a frequência acumulada, tanto a frequência absoluta quanto a frequência relativa. Então, sua tabela terá o quê? 5 colunas, ó. Eu tenho a primeira coluna, que é a nacionalidade, que é a sua variável. A segunda coluna, que é a minha frequência absoluta. A terceira coluna, que é a frequência absoluta acumulada. E a quarta coluna, que é a frequência relativa. E a última, a frequência relativa acumulada. Ok, gente? Ok. Tranquilo, né? Dá para fazer, né? Mas a gente não vai nem, eu não vou nem poder cobrar para você construir uma tabela, porque as atividades vão ser feitas lá na plataforma e fica muito complicado você escrever a tabela. Como vocês não têm Faça tanta só prática, de eu não vou marcar, colocar a tabela para isso. Faça só de marcar. Não, vai ser só de marcar. Não tem como eu colocar uma tabela lá, porque eu posso até colocar a tabela para você construir a tabela, mas aí é muito complicado, vocês não têm muita prática na plataforma. Aí, se eu botar, vai complicar muito. Então, eu não vou pedir para vocês construírem tabela nessa atividade, tá certo? Vai ficar light. Ótimo. Então, vamos lá. Observe a tabela ao lado, né? Ela mostra o resultado de uma pesquisa feita no ensino fundamental de uma escola. Então, note que a frequência absoluta é dada através da quantidade de alunos por idade. Por exemplo, temos 30 alunos na faixa etária de 11 anos de idade. Então, está aqui. Então, isso aqui é o meu FI, tá certo? Lembrando sempre disso, viu, gente? FI, aqui, ó, que é a minha frequência absoluta, tá aqui. Frequência absoluta é FI. 30. Oi? Eu estava aqui lembrando. Frequência absoluta, estava copiando. Isso, muito bem. Frequência absoluta é FI. Então, é aqui, é a quantidade de vezes que se repete a variável de 11 anos. Minha variável é a idade, aí 11 anos, 30. 12 anos, 34, 13 anos, 36, 14 anos, 68 e 15 anos, 42. Tá certo? Aí aqui ia aparecer, né, o total aqui. Então, era só você somar isso aqui e ia botar aqui o total. Certo? Pronto, isso aí é uma tabela de frequência simples. A gente chama tabela de frequência simples. Só tem a variável e a frequência absoluta. Aí agora vamos aumentar FR é o quê, professor? Esqueci. Oi? FR é o quê? A variável e a frequência absoluta. FR é relativa. Valeu. Frequência FR é relativa, muito bem. Aí aqui, ó, eu vou aumentar a minha tabela. Obrigada, certo? professor. Nada. Aí vou aumentar a minha tabela aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o número de filhos, a minha frequência absoluta, né? O meu FI, vou escrever aqui em cima, FI, para a gente não esquecer disso. E aqui eu tenho a minha frequência relativa, que é o meu FR. Era para ser FA, não era? Hein? Era para ser FA, frequência absoluta. Toda a literatura aparece FI. Aí aqui aparece FR ou FA aqui, ó. Tem literatura que vai aparecer aqui FA na frequência relativa, mas eu escrevo sempre FR. Então, agora, como é que eu vou calcular minha frequência relativa? Se eu tenho 0 filhos, tem 30 pessoas que têm 0 filhos. Certo? A frequência relativa foi essa melhor. Ó, aí você vai ter uma visualização melhor aqui. Então, eu tenho pessoas que têm um filho, então 30 pessoas. Pessoas que têm um filho, 36. Pessoas que têm 2 filhos, 60. Pessoas que têm 3 filhos, 24. E pessoas que têm 4 filhos, 10 pessoas. O total de 160 pessoas que foram entrevistadas. Aí aqui eu tenho, eu vou calcular a minha frequência relativa, gente. Ó, 30 sobre 160. Quando você dividir, tá certo? Aí você vai multiplicar por 100. Agora eu vou dar um macete para você. Na hora que você dividir, gente, tá certo? Ó, que você vai obter esse número aqui, o 0,1875. Para transformar isso em porcentagem, basta você pegar a vírgula e andar com ela para cá, 2 casas. Então, basta tirar o zero. Basta tirar o zero. Não, você vai andar com a vírgula 2 casas para direita. Tudo bem, mas repara aí, tira o zero, coloca só o número, também dá certo. Mas aí tem a vírgula, viu? Cuidado para não esquecer. Eu estou entendendo, tem que andar com a vírgula. Na hora que você andar com a vírgula, o zero automaticamente ele vai... O zero automaticamente aparece, desaparece. Isso.
Aí o outro, ó, 36 dividido por 160. Aqui, 60 dividido por 160, 24 por 160 e 10 por 160. É até fácil você ver, porque, olha, sempre o denominador da sua fraçãozinha vai ser o total, 160. Então, você pega cada um desse aqui, divide por 160 e vai colocando na mesma linha. Então, eu tenho aqui, ó, 18,75, 22,5, 37,5, 15 e 6,25%. Quando você somar esses valores, vai me dar 100% justinho. Tem que dar isso. Se por acaso aqui tivesse dado 99%, o que você faria? Você poderia aumentar um aqui, ó, 37,5, você aumentava para 37,6. Pronto, quando você somasse, fechava os 100. Você pode fazer isso tranquilamente, não vai atrapalhar nada na sua tabela, tá certo? Então, se precisar, na hora que você somar, se precisar aumentar ou diminuir, se deu mais de 100, porque normalmente você está arredondando isso aí, ó. Porque esse número aqui, ó, 18,75, ele pode não ter dado exato, pode ter sido um número irracional. Aí você vai arredondar, tá certo? Então, na hora de arredondar, aí você pode diminuir ou aumentar o número. Então, se você diminui, quando chegar lá no final vai faltar. Se você aumenta, quando chegar no final vai passar. Então, você vai ter que tirar de alguém. O resultado tem que dar 100% ao somatório dessas... da sua frequência relativa tem que dar 100%. Aí, deixa eu ver aqui, pronto. Aí, vamos dizer que a gente fosse fazer aqui, ó, mais uma tabela aqui da frequência acumulada. A frequência relativa acumulada. Então, ó, para você já começar a se orientar aí. Então, você ia ter mais uma coluna, tá certo? E ia escrever aqui, ó, a frequência acumulada agora. Então, você ia escrever aqui F, R, AC. Pronto, frequência relativa acumulada, né? Aí você pode escrever assim, ó, dentro de parênteses, e colocar aqui, ó, para você saber, para você não precisar escrever a porcentagem em todos eles. Então, já está dizendo que todos os valores dessa coluna estão em porcentagem. Aqui ele botou a porcentagem em cada um, tá vendo? Se ele tivesse botado aqui em cima, assim, ó, aí ele não precisava escrever a porcentagem em todos eles, bastava botar aqui em cima. Aí aqui, aí o que eu faço? Eu repito isso aqui, ó, 18, tá ficando feio meus números, não tem nada não, 75. Pronto, é o primeiro. Sempre o primeiro você vai repetir. Aí agora eu vou somar esse 18,75 com 22,5. Tá certo? E vai dar o que aí? Vai dar 18 com 22. Estou sem calculadora aqui, vamos fazer de cabeça. 18,75 dá 19 com 20. 19 com 20, 39. 41,25, né? Pronto. Então, isso aqui vai dar 41, se eu não errei, 25. Porque aí não é 5, viu, gente? Lembrando que isso aí é 50, tá certo? É porque não botou o zero. Isso aqui é 22,50, porque está sem o zero. Aí eu vou somar com 37,5 agora. Então, vai dar, aqui vai dar 75 mais 37, dá 70... 71, não, 37, 71, 78,75, né? Pronto, se alguém tiver calculadora aí fácil, eu vou fazendo, melhor. 78,75. Vamos lá. Quer juntar não, Cauã? Aqui com mais 15. Aí eu tenho 78 com 15 dá 80, 93, né? 93. Você não quer juntar não, é? 0,75. Eita, lá vamos. Peça você vai botar. 93,75. Aí aqui agora, ó, 93,75 por 6,25 dá exatamente 100, né? Pronto. Então, esse resultado tem que dar isso, gente. 100%, tá certo? Isso é a frequência acumulada. Se eu fosse fazer a frequência acumulada aqui da frequência absoluta, era só somar 30 mais 36. Aqui vai ficar 66, com mais 60, 126, com mais 24, 130, 150, aliás, com mais 10, 160.
Beleza? Perfeitamente, perfeitamente, Pronto. beleza. Todo mundo aí tranquilo, entendeu, né? Show de bola. Então, vamos lá. Frequência absoluta acumulada e frequência relativa acumulada, que é o que a gente já viu, né? Eu já adiantei aí para vocês, mas tem umas tabelas prontinhas aqui para a gente explicar melhor. Então, vamos lá. Número de filhos, ó. Essa tabelazinha que a gente acabou de fazer. Então, tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, total 160. Tá certo? Aí a minha frequência acumulada, tá aqui, ó. Repete o primeiro, tá certo? Aí pega o primeiro, soma com esse. Aí, ó, coloca aqui. Aí pega esse, soma com esse. Coloca aqui. Pega esse, soma com Então esse. sempre vai ser assim, Coloca aqui, professor. sempre. Soma Sempre com vai ser esse, assim. coloca aqui, ó. Aí sempre, ó, esse resultado, ó, você sabe que sua soma está certa quando esse resultado dá igual a esse. E esse resultado aqui dá igual ao que está aqui, então porque sua soma está certa. Beleza? Aí você vai para a frequência relativa, mesma coisa. Tá vendo? Ó, você vai para cá, repete o primeiro, aí pega ele, soma com esse segundo, coloca aqui, soma com esse, coloca aqui, soma com esse, coloca aqui, soma com esse, aí, ó, esse resultado Tem que ser 100%. igual a esse aqui. Tem que ser igual a esse. Show de bola, né? Muito fácil. Mais ou menos. Nossa tabela aí, ó, com frequência relativa, frequência absoluta, relativa acumulada, absoluta acumulada. Show de bola, né? Show de bola. Show de bola, tá bem pertinho. Então, gente, vamos lá. As pessoas que a gente tem um evento automobilístico, foi feita a seguinte pergunta: qual a sua marca de carro preferida? Aí, veja aí, ó. Tá aí a minha tabela, que eu fiz num evento que teve de automóveis. Aí eu fiz essa tabelazinha. Aí tem Pedro, ele gosta do carro da marca Ford. Bruna, da marca Peugeot. Paulo também da Peugeot. Anete da Ford. Célio da Volks. Sérgio da GM. Carlos da GM. Então, eu fui pegando todo mundo qual era a marca de carro, a fábrica, né, preferida de cada um. Aí eu montei essa tabelazinha aí, ó, que eu tenho uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas e 1, 2, 3, 4 linhas aqui, com mais essa linha de cima, 5, né? Então, da minha tabela de valores, eu tenho 6 colunas e 4 linhas, certo? A minha tabela no total tem 5 linhas. Aí, vamos organizar isso agora para ficar de uma maneira que eu possa entender, ver qual é o carro aí mais votado. Então, eu vou contar, tá certo? E vou montar a minha tabela. Então, a minha tabela é o seguinte, ó. Ford, 4 pessoas. Frequência absoluta eu estou montando. Fiat, 3 pessoas. GM, 6 pessoas. Nissan, 1 pessoa. Peugeot, 3 pessoas. Renault, 2 pessoas. Volks, 5 pessoas. No total de 24 pessoas que eu entrevistei. Aí eu vou calcular a minha frequência relativa. Então, o que é que eu faço? 4 dividido para 24. Ó. Aí vai dar 16,7. Aí, aqui 3 dividido para 24, 12,5. 6 dividido para 24, vai dar... Vou botar aqui, né, para ficar mais fácil para quando você for estudar aí. 4 dividido para 24. Todas vai ser dividido para 24. Aí Entendi. Aqui, vai ser dividido pelo total, né? Resultado. 3 Pelo dividido resultado. por 24, exatamente. Certo? Qualquer uma que eu for fazer. Aqui, ó. 2, né, dividido para 24. Então, todos Eu os entendi. valores vai ser isso, né? Uhum. Então, todos os valores da sua frequência relativa vai ser obtido a partir dessa razão matemática. É uma divisão que você Essa vai fazer, divisão. e depois você pega a vírgula e anda 2 casas. Pronto. Show de bola, né? Tranquilo. Aí Tranquilo. vamos aqui, completar essa tabelazinha aqui. Ó. Essa tabela era para estar lá. Mas vamos aqui. Frequência acumulada. Aí vou lá, vou colocar uma. Primeira, 4. Qual é aqui? Essa segunda é quanto? 7. 7. A terceira é quanto? 13. 13. A quarta? 14. 14. A quinta? 17. 17. Eita, Fernanda. Olha, a outra quanto? 19. 19. A outra? 24. 24.
E a última, aqui não tem, ó. Esse resultado é igual a esse, ó. Tá vendo? 24. Agora vamos para a frequência relativa acumulada. A primeira, repete, 16,7. Aí aqui, a segunda. Aí ficou mais 20 somar, né? 29,2. 29,2, né? 752. Não acabou de matemática. Vai, 29,2. Muito Vai bem. ter mais um. Mais Ou tem a calculadora aí de lado? 9. Claro, né, meu filho? Ah, 29,30. esse aqui dá quanto? 30? 54,2. 50? E 4,2. 54,2. 0,25. Vai, o próximo é quanto? 58,4. Quanto? 58,4. 58. Tem hora que minha letra fica bem bonitinha. Ponto 4. A próxima? 70,9. 70,9. Deixa eu só mais 11, mais 25. Próxima? 79,2. 79,2. A próxima? 100. Tem certinho. 100. Olha aí, tá vendo? Bem Tem que certinho. dar 100. Sempre tem que dar 100. Se passar, ajusta. Se sobrar, se faltar, ajusta. Então, gente, isso aí é para gente como a gente deve montar a nossa tabelinha de frequência simples, né? Ou seja, frequência. Eu gostei da tabelinha, né, professor? É, Tabelinha. linha, isso. Cuidado com a tabelinha, viu? Não é? Tabela difícil. Vamos lá. Pronto, gente. Então, nós terminamos por hoje, a nossa aula de hoje. Na próxima